O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra hoje nos oferece assim tantos motivos para a nossa reflexão, para o conhecimento de Jesus e para o fortalecimento da nossa fé. Não posso deixar de assinar ao episódio do livro de Samuel que estamos lendo nesta temporada do Tempo Comum. Este episódio fala muito para nós, para quem cultiva uma espiritualidade, ou seja, para quem busca fortalecer-se na fé, na esperança e no amor, para assim viver a sua caminhada terrena. É um símbolo para todos aqueles que lutam e que muitas vezes, e é verdade, acham as situações mais difíceis do que a sua capacidade de superá-las. É um emblema, é um símbolo, este episódio da Bíblia em que mostra uma criança, praticamente, ainda era um pré-adolescente, Davi, quando conseguiu este feito: derrubar o mais valente guerreiro do seu povo. É então famosa esta experiência, com uma baladeira, ou como dizem lá para o sul, com um estilingue e com uma pedra. A pontaria do moleque foi certa na fronte do gigante. É dito gigante, mas não devia ser um gigante, devia ser um homem grande, forte, valente, alto, quem sabe. E assim ele conseguiu algo inimaginável. Com a força de Deus, com o Espírito de Deus que já estava presente no Davi, também por conta da sua missão de conduzir o povo de Deus e de ser também uma figura profética do Salvador. Por isso, meus irmãos e irmãs, todas as vezes que nós nos deparamos com uma situação difícil, com alguma coisa que parece acima das nossas forças, nós devemos nos investir deste episódio e entender as palavras de Nossa Senhora a respeito da força do poder de Deus. Para Deus nada é impossível. Nós também nos encontramos hoje com o Salmo. O responsório do Salmo é interessantíssimo e que faz referência
ao episódio de Davi com Golias. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Todos os santos e santas entendiam que não estava em si a capacidade de superar as dificuldades, os problemas, as tentações, os obstáculos, melhor dizendo, entendiam que não estava em si esta capacidade, mas na graça, na força de Deus. Ele é o nosso rochedo, ou seja, o algo firme no qual nós nos agarramos, no qual nós nos protegemos, no qual encontramos a certeza de estarmos sólidos. E este bem é também alguma coisa importante para esta mesma espiritualidade. A nossa fé católica nos ensina que ninguém é capaz de perseverar no bem por muito tempo sem a ajuda da graça. Não conseguimos praticar as virtudes, sejam elas as virtudes humanas, sejam as virtudes teologais, sem o concurso, sem a participação da graça de Deus que nos vem pelo seu Espírito. Ao contrário, todas as vezes em que depositamos em nós a certeza da vitória, nós experimentamos e cansamos de colecionar fracassos, exatamente porque a nossa fortaleza está no Senhor. Esta era também a certeza de Nossa Senhora, que aceitou a proposta do anjo Gabriel para tornar-se a mãe do Salvador, apoiada na palavra de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. E o episódio do evangelista São Marcos, deste homem da mão seca, que é colocado ali diante do Senhor. Levanta-te, fica aqui no meio. São Marcos, sabemos, ele vai revelando Jesus passo a passo, para que o leitor, ou seja, para que o catecúmeno, aquele que se preparava para o batismo, que estava fazendo as catequeses batismais, fosse descobrindo aos poucos a figura de Jesus. Aqui Jesus aparece na sua dupla figura de homem e de Deus. É interessante como só o evangelista São Marcos chega a dizer que Jesus ficou com raiva. Jesus ficou indignado, porque as pessoas colocavam uma forte oposição a acolherem-no como Salvador. Mas Jesus, cheio de ira e tristeza, olhou ao redor, porque eram duros de coração. Interessante, meus irmãos e irmãs, como os outros evangelistas, sim, dizem alguma coisa de Jesus, mas não afirmam, falam dele através da atitude que teve. Então Jesus pegou o chicote, expulsou os vendilhões do templo, derramou as mesas dos cambistas, fala dessa indignação, da tomada de posição que ele fez, mas sem fazer uma afirmação assim, peremptória. São Marcos diz que Jesus ficou mesmo com o rosto duro, endurecido, irado, ficou com raiva, por causa da falta de fé. Não esqueçamos, meus irmãos e irmãs, o que diz a palavra de Deus: sem a fé ninguém agrada a Deus. Deus não gosta quando a gente não tem a fé. Por isso nos proporciona a fé como um dom, mas ao mesmo tempo nós devemos cultivá-la como uma responsabilidade.
mas sobretudo é realçada a figura de Deus, presente em Jesus. Jesus verdadeiramente homem, Jesus verdadeiramente Deus. E então ele realiza o milagre, realiza a cura desta pessoa que tinha a mão ressequida. Estende a tua mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. E por conta disso, a dureza do coração se estabelece de novo. E diz que os fariseus, partidários de Herodes, começaram a tramar uma maneira de matar Jesus. Coisa horrível, matar Deus. Vamos, meus irmãos e irmãs, pedir nesta Santa Eucaristia que nós possamos, fortalecidos na fé, na esperança e no amor, fortalecidos na graça de Deus, superar todas as dificuldades que possam acontecer em nossa caminhada terrena e que nada disso nos impeça de viver virtuosamente nesta terra e de podermos alcançar a glória eterna, o convívio, a comunhão com Deus, com a Virgem Maria, com os santos, com os nossos entes queridos, falecidos, que purificados já estão também na glória de Deus. E possamos sempre abrir espaço em nosso coração para acolhermos Jesus e a sua palavra. O Senhor é a nossa fortaleza. Vamos fazer um instante de silêncio, a fim de que alguma coisa da riqueza da palavra de Deus se fixe em nosso coração.